Fala aí, torcedor palmeirense, fala palestra, fala torcedor do Verdão, bom dia a todos. Ótima terça-feira. Pessoal, vamos ver aí as últimas informações do Palmeiras, né? Jogo aberto aí com a Renata Fã e Edu Dracena. Trouxeram informações do Palmeiras. E tem também, né, a Leila Pereira falando aí sobre questões aí burocráticas do Verdão. E tem também o Lavieri falando do momento do Palmeiras, né? Palmeiras que está muito bem, graças a Deus, começou muito bem. E está na final contra o Novo Horizontino. Final do Campeonato Paulista. Então vamos começar com o jogo aberto e já vamos ver mais informações do Palmeiras. Fica até o final do vídeo, se for da sua vontade. Se for possível, também se inscrever e deixar suas opiniões nos comentários. Isso agrega muito valor para nós. Então, vamos ao vídeo. O técnico arbitral da Federação Paulista se reuniu e Leila Pereira, que tem o Palmeiras classificado para a decisão, aproveitou para dar aquela alfinetadinha. Palmeiras chega à 7ª final consecutiva do Paulistão. Para o Grêmio Novo Horizontino, a oportunidade é histórica, embora o rótulo de final inédita abra espaço para debate. Chegou também o Márcio Santos, olha ela, olha no lance! Em 1990, o Novo Horizontino disputou a chamada Final Caipira contra o Bragantino e ficou com o vice-campeonato. 9 anos depois, o clube encerrou as atividades por dificuldades financeiras. Bragantino, campeão paulista de 1990. A retomada veio em 2010, com uma nova instituição, quase o mesmo nome, mesmas cores, mascote, estádio, mas administrativamente sem vínculo com o antigo. Não vamos aqui ser hipócrita de falar que é a primeira, né? Porque o clube mudou um CNPJ. Então é a segunda final, depois de 36 anos. É o maior jogo, sim, da história. O primeiro jogo da decisão acontece quarta-feira, 8 horas da noite, na Arena Barueri. O Palmeiras até desejava mandar a partida no Allianz Parque, mas a reforma do gramado não ficou pronta a tempo. Nós vamos jogar em Barueri. Eu acredito que no próximo jogo do Palmeiras, depois dessa final do Paulista, já seja possível nós jogarmos no Allianz Parque. A presidente do Verdão também foi questionada sobre as polêmicas de arbitragem na semifinal contra o São Paulo. Olha, eu sou uma dirigente que eu não comento decisões de arbitragem para a imprensa. Nós conversamos com as pessoas que estão a resolver, para nos ouvir. No caso aqui seria a Federação Paulista ou na CBF. Eu não terceirizo responsabilidade, porque eu acho isso muito perigoso. Você dá uma zona de conforto para o clube e entende, e eu acho que você só melhora quando você reconhece os seus erros. Se sou eu, uma mulher, reclamando de arbitragem, vão dizer que eu sou histérica. Mas o que vocês veem de dirigentes e profissionais histéricos, homens, não é, falando de arbitragem, terceirizando responsabilidade, não é? Recentemente mesmo, vocês viram isso, não é? Não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela pelo menos tivesse o privilégio, porque é um privilégio ter essas imagens, de verificar 5 vezes, 10 vezes, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. Quando tem pessoas que acham que a arbitragem acertou e tem pessoas que acham que a arbitragem errou, eu paro do princípio e eu afirmo a vocês que a arbitragem acertou. Com a melhor campanha, o Novo Horizontino decide em casa, domingo às 8h30 da noite, no Jorge Ismael de Biasi. Mas há um obstáculo importante. Para contar com o meia Rômulo, que pertence ao Palmeiras, o clube do interior precisa pagar uma multa de R$1 milhão por jogo. O que a gente pretende é ainda tentar mais um pouco, né? Olha, o Palmeiras, ele sempre cumpre o que está no contrato. Se o Novo Horizontino usar o jogador, vai ter que pagar uma multa. Rômulo é o vice-artilheiro do Novo Horizontino na competição, com 5 gols. Investimento que pode pesar e muito numa decisão. Então seriam 2 milhões aí, quem puder estar patrocinando também, a gente agradece. Uma final imprevisível, com pelo menos 180 minutos pela frente. Torcida dividida no estádio. Será que o Palmeiras confirma o favoritismo? Quero falar com uma pessoa completamente neutra nessa questão Palmeiras e Novo Horizontino,
O nome dele é Ronaldo. E a pergunta é essa. O Novo Horizontino, que já eliminou o Santos e o Corinthians e chega à final, vai enfrentar um Palmeiras, passou tranquilamente pelo Capivariano e depois teve um jogo mais igual com o São Paulo. Quem é que leva essa, Ronaldão? Uma boa pergunta. Eu vi com o óculos da mamãe ali, pareceu um dois para-brisa, hein, Cicinho? Mas, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Você viu que a vida, né? A vida é uma coisa a ser estudada e uma coisa a ser vivida. Oba! Renato? Concordo. Porque uma semana atrás, nem uma semana, Cicinho, atrás, eles estavam falando da dívida dos outros, né? E hoje pedindo pinico pra vir ajudar, né? A vida é um negócio muito louco. O presidente do Novo Horizonte... Mas é que se o presidente fosse um inconsequente, ele usava o jogador e não pagava. Como ele é um consequente, Então, por isso que ele eu só falo. vai usar se puder pagar. É, por isso que eu falo da vida. E hoje com pinico aí pedindo pros outros, pedindo pra ver se alguém patrocina pra ajudar ele a colocar o jogador em campo. A vida é muito louca, Cicinho. Me ajuda aí. Reza pra mim aí, E aí, Cicinho. quem é o favorito? Eu não vou nem ver esse campeonatinho que já acabou. Esse campeonatinho paulista aí é tão ruim, que até o presidente aí tá enrolado. Responde, quem quer? Sim, então ajuda, já que o Ronaldo fugiu, já pulou o muro. Eu quero saber a sua opinião. Tem favorito? Tem, Novo Horizontino. Esse sim. Melhor campanha, mandou 4 no Palmeiras, e aí? Edu, agora é sua vez. Ele tá com rancor, tira esse rancor do coração. Quem fez a melhor campanha? Eu entendo, estão empatados o número de pontos, só por causa do saldo de gol. E no Mas confronto? ok, confronto agora, vamos ver, temos dois jogos. Não, nós estamos falando hoje. Quem que é favorito hoje? Pra mim é o Palmeiras, eliminou o São Paulo. Pra mim, eu não gosto grande de time. Qual que é o problema? E pra mim também agora não também. Essa briga Não é porque o Cicinho tá certo. Porque o melhor time, melhor campanha e vai disputar em casa é o Novo Horizontino. Mandou 4 no Palmeiras. O que eu ia esperar de vocês? Você acha que eu vou esperar que vocês iam torcer pro Palmeiras? Não, é que a gente vive a realidade, Edu. Tá Nós certo, estamos falando Cicinho. de algo que foi construído pelo Novo Claro, Horizontino. não tô falando o que o Novo Palmeiras Horizontino tem é maior ruim. investimento? Tem. O Palmeiras tem jogadores a nível de seleção? Tem. Sim. O Novo Horizontino pode ficar sem seu camisa 10. Aí muda um pouco do patamar. já tá mudando. Mas pela campanha que fez e mandou, Tá fez certo. o Palmeiras passar o maior vexame no Campeonato Paulista, vai falar que não é Mas favorito? vamos ver se ele passou esse maior não quero vexame ver, eu e tô vamos ver no falando final. hoje. Vamos Eu ver tô no falando final como hoje. que vai Mas terminar, Cicinho. no final é fácil. Vamos ver no final. Ficou ali nessa história toda de reunião de todo mundo, definições de detalhes da grande decisão em 2 jogos. Foi a Leila Pereira dizendo o seguinte, que se ela reclamasse como o São Paulo e o Rui Costa reclamaram, bastante. ela seria chamada de histérica. Quando a gente precisa ser ouvida, não falam que nós somos histéricas? Então, e aí, Cicinho? Mas todo jogo contra o Palmeiras é essa choradeira, meu. Não é todo jogo. É que todo jogo contra o Palmeiras tem esses erros que definem a partida. É arbitragem, é gramado, é a bola, é o estádio, A questão é essa, é que hoje também, o São Paulo, ok, nos últimos jogos assim, não tem tido êxito contra o Palmeiras. Mas porque os erros sempre são a favor do Palmeiras. Você não Mas essa arbitragem apitou São Paulo e Bragantino, vocês elogiaram. E aí, bem, porque ela foi justa na arbitragem. Então agora e aí não ela serve. cometeu um erro crucial. A questão é essa, os erros são sempre a favor Aí do Palmeiras. parece que é erro e de o propósito, discurso, então. aí a questão é a seguinte, os erros são a favor do Palmeiras. Então é de aí o propósito. discurso do Abel Ferreira é todo controladinho. Então me responde isso aí. Agora, quando sai um Então lateral, me responde. ele xinga, aí ele tem um esquete. Me responde. Aí a Então Leila não o fala erro é do de piti propósito. dele. O erro é de propósito. Não, então. ninguém tá falando que erro é de propósito. Só tô falando que é uma coincidência. Coincidência, então é de propósito. O erro sempre então é a favor do entendi. Palmeiras. Não é justificando o mau futebol do São Paulo. Você não é cobrou isso. o Crespo em nenhum Aí momento, os jogadores em nenhum É fácil momento. a presidente chegar ali e tá toda Você não categórica, com o olho. Mas só que se o Palmeiras tivesse perdido, ele estaria ali com o olho. Você né, não por baixo, cobrou, roxo de tanto você chorar. não cobrou em nenhum momento o Crespo aqui, o Luciano, o Calério, os jogadores do São Paulo. Você não cobrou em nenhum momento. Os porque caras a não matéria jogaram. não tá falando do Crespo, a mas matéria vocês não tá jogam, falando você tá querendo da mudar histeria dos caras do Palmeiras e do São Paulo. Mas logo cedo. Ai. Surgiu na calada da noite. De elenco, com quem escalar, quem não escalar, é o principal rival do Flamengo hoje, o Palmeiras, que é o contrário do Flamengo. Não demite o técnico nunca, tá lá o Abel há 5 anos, tem crise, torcida tá contra, mas ele continua lá e vai ficando e vai ganhando.
Só que agora o Maurício tá jogando bem. E aí? É Maurício ou Arias? Essa comparação do Palmeiras e Flamengo é bacana, que são dois modelos bem distintos e os dois conseguem vencer de formas diferentes, né? Claro, o Palmeiras já não faz 2 anos, mas olhando a fotografia maior, eles vencem com modelos diferentes. Sobre a escalação do Palmeiras em si, eu acho que o Maurício jogou muito bem contra o São Paulo. Fez um papel importante, ajudou na composição do meio, mas não dá pra gente não analisar também o outro lado, o adversário. São Paulo estava sem seu principal jogador, não o principal porque o Marcos Antônio acho que é um pouco mais, mas um dos principais jogadores que é o Danielzinho. Então, obviamente que isso ajudou também para o Maurício poder desempenhar um melhor papel. Acho que nesse mundo que a gente toma decisões um jogo atrás do outro, pode pesar. Mas se você for olhar, o Arias ainda entrega mais para o time do que o Maurício. A questão é que você pode usar de outras formas. Contra o São Paulo, quem saiu para o Arias entrar é o Alan. Então vai caber ao Abel entender o que cada jogo vai pedir e o que cada jogador pode entregar de acordo ali com as características do adversário até. Eu acho que esse é um ponto que o Abel vai ter que mostrar. Entender a leitura do jogo e usar os jogadores de acordo com o que vai colocar pela frente. Então não adianta colocar o mesmo time que venceu o São Paulo para vencer o Novo Horizontino e depois para jogar contra o Flamengo lá na frente, contra o Fluminense. Embora ele tenha adotado essa repetição de elenco titular. Eu acho que ele vai começar a rodar agora, porque vai ter uma hora que os jogadores vão cansar. Então é legal pelo fato do Arias ter essa versatilidade. Eventualmente até pela esquerda ele pode jogar, né? Pode mudar um pouco o jeito. O Flaco Lopes, que tem feito gols importantes, mas começa a ter um pouquinho de questionamento em relação a prender a bola, reclamar demais. O Arias pode fazer esse papel que o Flaco faz também. Então o Arias é um cara super versátil. Eu acho que é a famosa... São expressões que a gente se acostuma a usar. Eu, particularmente, tento não usar, Tirone, que é a dor de cabeça boa. Baita expressão chata. Gosto. Mas a dor de cabeça boa do Abel Ferreira. Problema bom para resolver. Ô, Arnaldo... Quer assistir seus vídeos sem anúncio? Do Campeonato Paulista. Matheus Delgado Candansan vai apitar o primeiro jogo. Abraço, satisfação. Palmeiras e Novo Horizontino pode apitar qualquer um. Verdade. A questão é se fosse Palmeiras e Corinthians ou Palmeiras e São Paulo. Né? Vamos combinar, aí deu tudo certo para a federação. Ela pode colocar quem ela quiser. Né? Acho um árbitro ruim, em todos os aspectos. Muito mais intervencionista do que o razoável. E para mim agora a dificuldade é quem vai apitar o Fla-Flu no domingo, o Grenal, o Cruzeiro e Atlético. Palmeiras e Novo Horizontino pode apitar qualquer um de nós. Vamos combinar, né? É uma coisa diferente. Uma coisa diferente. Não é uma rivalidade, não é uma dificuldade, não é uma... Não é... Você lembra quem apitou, por exemplo, Palmeiras e Água Santa? Ninguém lembra. Não. Agora você lembra quem apitou apitou Palmeiras e Edna apitou um deles, né? Passado. Eu me lembro. Então, é tipo... né? A final paulista ficou esvaziada. É assim, o futebol é como ele é. Né? Das finais dos estaduais foi a mais esvaziada. Nós temos um favorito, claro. Um bravo time que foi uma surpresa no campeonato todo, Novo Horizontino. Eu estava vendo um post do meu amigo Cristiano Munari, que é ótimo, gaúcho. Ele falou, pô, quem teve essa ideia de ter 2 Flamengos e Madureiras e um Fla-Flu apenas? Quem teve a ideia de ter 1 Palmeiras e São Paulo e 2 Palmeiras e Novo Horizontino? Às vezes acontece, né, na fórmula maluca dos estaduais, mas de fato é que o estadual perdeu. Até nisso, cara, tanto faz a escala, Tirone, sinceramente. Eu sei que são 18 pessoas envolvidas. E sei também que na tutela, no comando do Lustó, o argentino, que é o chefe de arbitragem da Federação Paulista, o VAR não vai intervir muito. Então, boa sorte aí, o Candansan ganhou o presente de apitar um jogo fácil. Que ele não se complique, né, cara? Porque é um jogo simples de apitar, né? Agora, Horizontino e Barueri vence o Palmeiras por 1-0. Aí eu quero ver o jogo de domingo, quem vai apitar. A outra final que o Água Santa venceu o primeiro jogo foi a Edna que apitou. No segundo foi o Klaus. Isso. No segundo foi o Klaus. Isso aí. Vamos fazer um intervalo. Palmeiras está em mais uma final de Campeonato Paulista. E a sequência é impressionante. Será a 7ª consecutiva do clube e a 6ª em sequência do técnico Abel Ferreira.
Horas depois de vencerem o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, jogadores do Palmeiras já voltaram a treinar aqui na Academia de Futebol. Palmeiras agora se preparando para a grande decisão, quarta-feira, o primeiro jogo na Arena Barueri, decisão no Paulistão contra o Novo Horizontino. O Verdão que queria jogar no Allianz Parque, mas o gramado ainda não está pronto, por isso, jogo decisivo, pelo menos o primeiro, na Arena Barueri, jogo da volta no domingo em Novo Horizonte. O Palmeiras não tendo o que reclamar em relação ao fato de jogar em Barueri. Completou diante do São Paulo 10 partidas de invencibilidade jogando na Arena Barueri. Já são 22 jogos de invencibilidade atuando como mandante. Para o jogo contra o Novo Horizontino, o primeiro jogo, a novidade deve ser o Emiliano Martinez, jogador que não participou das últimas partidas do Verdão por conta de uma lesão na panturrilha, está em fase de transição e deverá ser relacionado pelo menos para o banco de reservas. Lembrando que esta final será especial, será mais especial para 2 personagens do Palmeiras. Um deles, o técnico Abel Ferreira, que poderá se isolar como o treinador mais vencedor da história do Verdão. Caso o Palmeiras conquiste o título, ele chegará a 11 conquistas. Nesse momento, tem 10 títulos ao lado do Oswaldo Brandão. Um outro personagem é o Gustavo Gomes, zagueiro e capitão do Verdão, que também poderá se isolar caso o Palmeiras seja campeão paulista no próximo domingo, como jogador com mais títulos com a camisa do Verdão. Ele chegaria, neste caso, a 13 taças. Obviamente, a gente está escrevendo uma história muito linda. E isso também vem mostrando o trabalho do todo mundo aqui, do Palmeiras, da gestão, da seriedade. E acho isso muito importante, ter essa consistência de estar brigando sempre por títulos. E nada, agora nós, como falei, com muita humildade, trabalhando com muita seriedade, tentar conseguir mais um título e seguir escrevendo a nossa história aqui no clube. O Gustavo Gomes, que também analisou a situação do Novo Horizontino. Lembrando que na fase de classificação, o Palmeiras foi goleado pelo time do interior por 4-0, jogando em Novo Horizonte. Vamos ver o que ele diz em relação a esta grande decisão. Um adversário muito forte, vem demonstrando, não é casualidade que eles acabaram primeiro na fase de grupos. Então vai ser um adversário difícil, um adversário que compete muito também como a gente, mas nosso primeiro jogo em casa, acho que nós vamos tentar fazer o nosso melhor. O Palmeiras que chega à sua 7ª final seguida de Campeonato Paulista. E há nessa situação um detalhe curioso. Em todos os anos em que o Palmeiras decidiu o Paulistão em sua casa, foi campeão. Nas 2 ocasiões em que decidiu o Paulistão atuando como visitante, foi vice-campeão. Resta agora saber como vai ser este momento, esta decisão contra o Novo Horizontino, em que o Palmeiras, mais uma vez, vai decidir o Campeonato Paulista como visitante domingo em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. O Horizontino não perdeu em casa nesse Campeonato Paulista. Não é fácil jogar lá no Jorge Ismael de Biasi. Uma coisa boa, o gramado é legal, jogadores terão todas as condições para desempenharem um futebol bacana. Galera, e para completar, né, mais notícias boas aí, o Palmeiras fecha 2025 com superávit aí próximo a 300 milhões. É muito dinheiro, hein, galera? Muito dinheiro. E sobre o Cicinho aí, Cicinho vai ficar chorando aí, agora até esses caras engraçados. Elogiou a árbitra contra o Red Bull, onde o Red Bull reclamou da arbitragem e agora reclama da mesma arbitragem que eles já elogiaram. Pelo amor de Deus, é absurdo, né? E o Palmeiras aí, né? Como sempre, com muita grana aí nos cofres. Essa gestão aí arrecada muita grana, vende muitos jogadores também. E parabéns aí, né? Por isso aí. Temos que agradecer que através disso aí pode contratar jogador, né? Através desse superávit, receita de venda de jogadores. Sei que na hora a gente fica chateado que vendeu o jogador, mas infelizmente o futebol é desse jeito, né? E falar sobre o Novo Horizontino aí, Palmeiras e Novo Horizontino, Novo Horizontino, 2 jogos, primeiro na Arena Barueri e na volta aí, né, na casa do Novo Horizontino. Um jogo chato lá, é chato pra caramba, mas eu acho que o Palmeiras tem que fazer logo o resultado no primeiro jogo
Porque mesmo sem o Rômulo, caso, né, ele não consiga os 2 milhões, é um time chato. É um time chato, mas o Palmeiras é um time... E daquela vez que, só respondendo o Cicinho, que o Palmeiras perdeu pro Novo Horizontino, foi o time reserva do Palmeiras. Não foi nem um time nem B, foi um time reserva sub-20. Então, pegar uma dessa aí para trazer a público, o Palmeiras colocou o time sub-20 para jogar contra o Novo Horizontino, porque jogou contra o Atlético Mineiro com o time principal. Então, pegar esses lances aí para falar é absurdo. E o cenário reforça a força do futebol no interior, né? No Campeonato Paulista aí, o Novo Horizontino, mais uma vez, chega à final junto. O Mirassol no passado deu muito trabalho, agora o Novo Horizontino. E a gente sabe, né? Que não tem essa de... É favorito, é o Palmeiras, por ser um time com mais investimento, mas é pés no chão, jogar bola, esquecer. Favoritismo fica após descer do ônibus para jogar. Ou senão quando sair, né, de casa. Favoritismo fica atrás da porta e jogar bola. Jogar bola. A gente não pode ir atrás dessas conversas de jornalista, que é favorito, favoritaço, porque a gente sabe que futebol é dentro de campo, é jogado, né? Então não tem que ficar negócio de muito favoritismo, não. Não tô dizendo que vai perder. Tô dizendo que muito favoritismo coloca muito peso nos jogadores, né? E quando entra em campo com muito favoritismo, a gente sabe que se torna um peso a mais. Então é bom entrar leve, jogar a bola que o Palmeiras sabe jogar, que jogou contra aí o São Paulo, fazer logo um primeiro gol logo nos primeiros minutos, ali entre os 10 minutos, 5 minutos, para ir depois tentar ir alongar o placar, para ir jogar lá em Novo Horizonte, mais tranquilo, de repente, né, podendo ganhar de 1-0 ou até empatar. Então, porque não vai ser jogo fácil, pessoal. A gente sabe que não tem jogo fácil. Novo Horizontino eliminou Santos e Corinthians. 2 times, né, entre aspas, grandes aí, né, de São Paulo. Então, o Palmeiras também tem que ir preparado e não ir atrás de oba-oba, que o Palmeiras está bem sim, mas a gente sabe que oba-oba demais. O que acontece, ano passado a gente estava muito bem também no campeonato, muita mídia elogiando, e acho que os jogadores começou a ficar, alguns jogadores ficam um salto muito alto, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento. Então é pés no chão, foco sempre foco no triunfo e na vitória, é isso que importa ao Verdão. Tamo junto aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Parabéns ao Dracena aí por colocar o Cicinho no lugar.